Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 5 deste trimestre. Estamos estudando a respeito das cartas de Pedro, a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. E na lição 5, na lição de hoje, a lição que tem como título Conselhos valiosos para a vida cristã em família. O texto do dia da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: o matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos estudar um tema muito relevante, vamos descrever a conduta da mulher cristã segundo as Escrituras, vamos explicar e incentivar a busca pelo padrão da verdadeira beleza e aprender sobre os deveres conjugais do homem cristão. O programa EBD Jovem está apenas começando, continue conosco. Amados irmãos, hoje vamos estudar essa lição sobre a família, conselhos valiosos para a vida cristã em família, baseados em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 7, é o texto bíblico no qual se baseia a nossa lição de hoje. No tópico 1 da nossa lição, que fala sobre a conduta da mulher cristã, vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 3 de 1 Pedro, que diz assim: Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. O apóstolo Pedro ele começa a falar sobre esse assunto. No capítulo anterior estava falando sobre a submissão do crente às autoridades superiores, ao governo. Agora ele fala da importância das mulheres serem sujeitas ao seu próprio marido, que reconheça a autoridade do marido. O fato é que Deus estabeleceu a família, foi Deus quem criou a família, Deus criou o casamento e Ele estabeleceu a família e colocou o homem como cabeça da família, como líder da família, como a liderança do lar, e estabeleceu essa hierarquia funcional, colocando o homem como líder da família. Agora, isso não significa, como diz aqui o nosso comentarista, uma subserviência cega, pela qual a esposa deva se colocar numa situação de servidão ao seu cônjuge, e nem sugere que os homens sejam melhores do que as mulheres. Como eu falei, isso aqui é uma hierarquia funcional. Todo grupo tem que ter uma liderança. E na família, Deus estabeleceu o homem como líder da família. A mulher, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 18, foi criada por Deus como a auxiliadora, a companheira do homem, que está ao lado do homem para constituir a família, criar os filhos e construir a sociedade e trabalharem ambos juntos pelo bem comum de sua família e de toda a sociedade, de toda a terra. O homem precisa da mulher ao lado dele, a mulher também precisa do homem ao lado dela, e os dois se complementam. Deus fez a mulher a partir da costela do homem, tirou a mulher de um tecido, de um órgão que está ao lado do homem. Então, não foi a mulher criada de um tecido do pé do homem para o homem pisar em cima da mulher. E nem a mulher foi criada também de um tecido
que está acima da cabeça do homem para poder a mulher mandar no marido. De jeito nenhum, mas a mulher foi criada por Deus para estar ao lado do marido e vice-versa. Então, em termos bíblicos, a esposa se submete voluntariamente ao seu marido, não porque o sexo feminino seja inferior ao masculino, e sim porque o esposo recebeu de Deus a autoridade do lar. É um princípio de autoridade, né, de Deus para a família. A submissão da mulher, a que Pedro fala aqui em 1 Pedro 3:1, é em relação ao marido dentro do casamento e não ao sexo masculino em geral. É muito importante isso. Essa submissão é da esposa ao esposo no que concerne a administração do lar, no que concerne a família. Isso não significa que na vida em comunidade, que na vida em sociedade, a mulher deva estar sempre numa posição de sujeição ao homem, ou de sujeição do sexo feminino, sempre está sujeita ao sexo masculino em todas as áreas. Não é isso. A Bíblia aqui ensina a sujeição da mulher ao marido, da esposa ao esposo, dentro do âmbito da família, dentro do âmbito do casamento, né? Porque ambos foram criados por Deus, tanto a mulher como o homem tem a sua dignidade humana, a alma do homem e da mulher são iguais, né? Para Deus ambos são igualmente importantes, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz que não há em Cristo, em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então todos são um em Cristo Jesus. E nós vemos ao longo da história que o cristianismo deu muito valor e muita dignidade à mulher. Era muito comum no passado, muitas culturas desprezavam a mulher, muitas culturas não valorizavam a mulher. Mas o cristianismo foi responsável por elevar a mulher à condição de igualdade e dignidade social. Até mesmo dentro do judaísmo também havia muita discriminação contra a mulher, mas o cristianismo sempre defendeu a valorização da mulher como imagem e semelhança de Deus. De acordo com os princípios da palavra de Deus, Deus tanto condena o machismo quanto o feminismo. Tanto o machismo quanto o feminismo são duas faces de uma mesma moeda que distorce o plano divino, o plano original de Deus para o casamento. Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Observe que essa sujeição é uma sujeição e é uma hierarquia funcional. Eles têm que exercer papéis na família e alguém tem que ser líder. Não tem como os dois serem líderes. Então alguém tem que ser líder e Deus estabeleceu o homem. Agora, isso não é uma sujeição do sexo feminino de modo geral ao sexo masculino de modo geral em toda a sociedade, em todas as áreas da vida. Isso aqui é uma hierarquia funcional dentro do casamento, no âmbito do casamento. Da mesma forma, diz o versículo 28, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Observe que o cristianismo tanto fala que a mulher deve ser sujeita ao marido, mas fala também que o marido deve amar a sua mulher como ama a si mesmo, como ama o seu próprio corpo. E Paulo fecha aqui em Efésios 5:33, dizendo que cada um de vocês também ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, dentro do casamento, o homem e a mulher desenvolvem uma relação mútua, cada um tendo direitos e deveres, cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel, e o amor sempre é a base de todo relacionamento.
Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 4, lição de número 5 deste trimestre, Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Já estudamos aqui no primeiro bloco sobre a conduta da mulher cristã, uma conduta de sujeição voluntária ao seu marido. Como diz aqui a nossa lição, a esposa se submete voluntariamente ao seu marido, não porque o sexo feminino seja inferior ao masculino, porque não é, mas sim porque o esposo recebeu de Deus a autoridade do lar. Então é uma hierarquia funcional que Deus estabeleceu dentro do casamento, dentro da família, questão de exercício de papéis, exercício de funções. No tópico 2 da nossa lição, a verdadeira beleza, o perigo da vaidade. No tópico 2.1, porque diz aqui no texto bíblico, que 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 2 e 3 e 4, diz assim: considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E aqui o texto ele chama a atenção a respeito do perigo da vaidade. Havia, na verdade, uma preocupação excessiva com a aparência exterior. As mulheres se valiam de vários adornos e adereços fabricados com pedras e metais preciosos, com propósito de seduzir os homens. Isso existia na antiguidade, como também existe hoje em dia. Sempre na história da humanidade teve isso e ainda tem. É normal, é comum a mulher se enfeitar, se ajeitar, se embelezar. Isso é normal, faz parte da natureza feminina. Deus criou a mulher assim. Inclusive, a Bíblia, quando fala da igreja, diz que nós estamos... apóstolo Paulo fala que estava trabalhando para adornar a igreja, para embelezar a igreja, para apresentá-la ao noivo. Então, a mulher, por natureza, tem esse cuidado, até mais do que o homem, em relação à sua beleza. Isso é normal. Porém, muitas vezes o que a gente observa são excessos, são exageros nessa área, em que muitas mulheres elas ultrapassam esse limite do bom senso, da beleza, do ajeitado, da aparência exterior, e ela ultrapassa esse limite e até usa a beleza exterior, a sensualidade do corpo para atrair e seduzir os homens, num verdadeiro jogo de sedução. Então, contrário a esse modelo, o apóstolo Pedro orienta as servas de Deus, as irmãs crentes, a agirem de maneira diferente. Então diz, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Então, Pedro chama atenção para a beleza interior, que a prioridade da mulher não seja a beleza exterior, mas a beleza interior. A advertência é contra a conduta vaidosa, a valorização excessiva da aparência exterior em detrimento da aparência interior. Vivemos épocas, uma época de muita inversão de valores, em que muitas pessoas, isso aqui Pedro falou em relação à mulher, mas o mesmo princípio também podemos adotar para os homens. Isso serve tanto para o homem quanto para as mulheres. Esse perigo dessa vaidade excessiva, esse cuidado, essa paranoia
porque muitas pessoas hoje em dia vivem numa preocupação excessiva no cuidado do corpo, no cuidado da aparência, no consumo desenfreado de produtos e serviços de beleza, numa preocupação muito grande de atingir um determinado padrão de beleza que está em voga na sociedade hoje em dia. A sociedade muda muito, todo ano, todo dia está aparecendo aí, surgindo novos padrões de beleza, e a moda toda hora está dizendo como é que você deve ser, como é que você deve se vestir, como é que você deve andar, como é que você deve se arrumar, e muitas pessoas vivem essa paranoia de uma forma muito desenfreada. Então, esse mundo que a gente vive é marcado pela busca da beleza efêmera, passageira, pela supervalorização do corpo e da estética pessoal em detrimento da beleza interior. Então aqui o apóstolo Pedro ele vai ensinar no versículo 4, a verdadeira beleza, que é a beleza interior, que devemos dar prioridade. Os adornos e as roupas da moda com o tempo perecem e perdem o valor. Assim como a beleza física, um dia se vai. É natural, o nosso corpo muda, a beleza física muda, a idade e o tempo não perdoa ninguém. Então, por mais que a gente tenha todo o cuidado de manter uma determinada aparência exterior que a gente julga boa, saudável e bonita, mas o tempo não perdoa ninguém. Isso é natural, todos nós vamos passar por esse processo. O encanto que brota do interior, consistente no caráter manso e sossegado, que é precioso diante de Deus, nunca se deteriora. Então, nós devemos investir, se preocupar mais e investir mais na beleza interior, de crescermos como seres humanos, de crescermos como pessoas humanas, de crescermos como homens e mulheres de Deus, que anda com Deus e que serve a Deus. Isso não significa, no entanto, que a mulher cristã deva descuidar de sua aparência e vestuário. A Bíblia, quando fala que a mulher deve se vestir com modéstia, com discrição, que deve valorizar a beleza interior e não a beleza exterior, isso não significa que a Bíblia está defendendo que as mulheres sejam relaxadas com a aparência. Na vida cristã, caráter e conduta vale mais do que a aparência estética. Todavia, aquilo que trajamos revela o que há dentro de nós, bom ou ruim. Assim, a mulher cristã é aconselhada a se vestir com modéstia e discrição. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, assim concluímos o segundo bloco da nossa lição de hoje. A verdadeira beleza não está no exterior, e sim no interior do coração. Busquemos, portanto, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando aqui a lição de número 5 deste trimestre, Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Então, esta lição está baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, estudamos aqui os versículos de 1 a 6, que fala sobre a conduta e o comportamento que Deus espera das mulheres de Deus, um comportamento de reconhecimento da autoridade do marido no lar, na sua casa, e também sobre a importância de valorizar mais a beleza interior do que a beleza exterior.
Mas no versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3, também Deus tem uma palavra para os maridos, Esse texto aqui está falando de relação entre marido e mulher, não é relação de modo geral entre homens e mulheres de modo geral. Aqui é a relação entre marido e mulher. Então, aqui no tópico 3 da nossa lição, a conduta do homem cristão. Tópico 3.1, a responsabilidade do esposo cristão. Então, diz aqui, no versículo 7, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Observe que se por um lado a Bíblia diz que as mulheres devem se sujeitar à autoridade dos seus esposos, do seu marido, por outro lado, a Bíblia também responsabiliza o marido de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e também diz que nesse versículo 7, especificamente, que a gente acabou de ler, diz que o esposo deve coabitar com a sua mulher com entendimento. É importante, é interessante que a gente vê aqui os dois lados da coisa. É uma verdade múltipla, de múltipla perspectiva. A Bíblia não diz apenas que a esposa deve se sujeitar ao seu marido, mas igualmente, inclusive usa essa palavra igualmente aqui no versículo 7, igualmente vós maridos devem, igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento. Então essa palavra igualmente denota que assim como a mulher, o homem tem, o esposo tem as suas responsabilidades matrimoniais, porquanto o casamento exige obrigações recíprocas entre os cônjuges. Então a gente deve entender que no casamento, numa relação entre um marido e a esposa, marido, homem e mulher, casados, ambos têm direitos e deveres. O esposo e pai cristão deve governar sua casa com autoridade e não com autoritarismo. Não com autoritarismo, nem falta de respeito e truculência. O homem é o líder e não o ditador do lar. Então é importante o homem entender isso. Ele recebeu de Deus uma autoridade para ser o líder da sua casa, da sua família, mas não pode cometer abuso de autoridade, não pode ultrapassar os limites determinados por Deus, porque quem ama, quem cuida, quem zela, não vai exercer truculência no lar. Então, por isso que diz aqui que o marido, ao se relacionar com a sua esposa, deve coabitar com ela com entendimento. Essa palavra coabitar traz a ideia aqui de conviver, viver em comum, viver a vida comum do lar. Inclusive, em outra tradução, esse versículo 7, como aqui na NVI, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, a Bíblia recomenda, manda que os maridos sejam sábios no convívio com suas esposas, sábios no convívio com suas mulheres e tratando suas esposas com honra. Então, é a importância da convivência no lar. Coabitar com entendimento implica constante diálogo e comum acordo, visando o bem-estar de toda a família. Não é porque o homem é o líder da família, não é porque o homem tem o poder de decisão, o poder de dar a palavra final, que ele não vai ouvir a sua esposa, que ele não vai prestar atenção aos conselhos, orientações e opiniões da sua esposa. O bom líder é aquele que é servo, é o líder servo, é o líder que não é ditador nem truculento. Então, a Bíblia manda que o homem trate a sua mulher com consideração e respeito, pois ela é merecedora de honra como um verdadeiro
presente de Deus, né? Então a gente já leu aqui Efésios capítulo 5, versículo 28, vamos ler novamente. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia Sagrada é o manual da família, a Bíblia Sagrada é o manual do casamento, e ela estabelece papéis muito bem definidos, tanto para o homem quanto para a mulher. Deus nem se agrada do machismo, nem Deus se agrada do feminismo. Qualquer uma dessas duas vertentes de atuação está fora dos planos de Deus, está fora dos princípios sagrados da palavra de Deus. No tópico 3.3 da nossa lição, fala da igualdade espiritual. O autor reforça a igualdade entre homem e mulher à luz das Escrituras, ao dizer que ambos são co-herdeiros da graça da vida. A salvação e as bênçãos espirituais não são privilégios dos homens, pois Deus não faz acepção de pessoas. A relação matrimonial tem consequências espirituais. A oração não tem efeito quando falta respeito e cumplicidade do lar. Então é muito interessante o que fala a palavra de Deus. Se o homem não tratar bem a sua esposa, se não tratar ela com sabedoria, não conviver com ela, tratando com honra, com dignidade, a Bíblia diz que esse homem vai ter as suas orações não respondidas ou interrompidas. Então observe que o comportamento conjugal, a vida conjugal, o relacionamento entre marido e mulher influencia também a vida espiritual. E assim, meus irmãos, chegamos à conclusão de mais uma lição do programa EBD Jovem, lição 5, Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Nós chegamos assim ao final de mais um programa. Agradeço a você pela sua audiência, que Deus continue abençoando você e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.